amiga Lash Designer. Agora eu vou contar pra você um pouco da minha história internacional. Por que eu fui inserida na área internacional? Na verdade, não fui eu que escolhi os cílios ele foi me escolhendo. E aí foi indo, uma coisa foi encaixando, daqui a pouco foi indo a outra, daqui a pouco eu fui conquistando as melhores oportunidades da minha vida. Eu nunca pensei em desistir de fazer cílios, porque o cílios ele me deu as portas abertas que eu nunca encontrei, que eu nunca abri em outras oportunidades, mesmo trabalhando em muitas empresas boas, né? Eu sempre fui muito didática, eu sempre me comuniquei muito bem, então todas as entrevistas que eu era chamada, eu, graças a Deus, conseguia passar, era selecionada, então eu conseguia escolher os lugares que eu ia trabalhar. E o mundo dos cílios ele foi um pouco complicado, né? Porque eu já tava passando por uma transição, já tava ficando conhecida. E eu fui convidada para participar de uma conferência muito grande de um micropigmentador muito famoso na área, né, da micropigmentação. E ele queria inserir a área da extensão de cílios, né, tipo, englobado com a micropigmentação. E eu fui uma das palestrantes, ia ser minha primeira palestra, eu vendi muitos ingressos. Inclusive, no meu podcast eu vou falar um pouco sobre isso. Eu fui banida porque eu comecei a atender clientes, né? Eu atendia muitas clientes, só que as minhas funcionárias, elas passavam a atender também. E aí eu fiz uma promoção, quando tem promoção aqui no salão, é porque as minhas funcionárias, elas estão começando e elas vão usar como modelo, como uma estratégia também para captar novos clientes. E aí eu fiz essa estratégia, né? Eu comecei a ser empreendedora, eu comecei a ser visionária, então comecei a entender como funcionava o negócio. E então foi que eu tive a oportunidade, né, de palestrar, então eu tava muito feliz. E aí tive uma cliente que iria fazer uma reclamação. Ela foi em todas as redes sociais reclamar de mim, porque os cílios dela tinha caído, que ela tinha feito como modelo com a minha funcionária. E, gente, da minha vida, do céu foi ao inferno. Porque eu tinha oportunidade de crescimento e seria grandes portas pra mim. Eu tava fazendo uma super divulgação. Eu tinha pagado muito caro pra poder fazer a minha apresentação também. E aí, de repente, a Michelle Cabral, que é uma Lash hoje também, ela ligou pra mim e falou assim: Sara, ela era educadora desse evento, e ela virou pra mim e falou assim: eu não posso te colocar no palco, porque o Alan leu o comentário da menina. Ai, desculpa, eu vou ter que cortar. A Michelle Cabral me ligou e ela era organizadora desse evento. E aí ela pegou e virou pra mim e falou assim: olha, infelizmente, por conta do organizador desse micropigmentador famoso, ele não quer se envolver em polêmica e ele leu um comentário dessa menina reclamando dos seus cílios. Aí eu virei pra ela chorando, meu mundo desabando, eu virei pra ela e falei: olha, não fui eu que atendi, eu entendo que, tipo, ele não quer se envolver em polêmica, mas é simplesmente os cílios dela caiu, daí eu faço a colagem, é normal que qualquer pessoa passe por isso. Você passou, eu vou passar, qualquer pessoa vai passar. Como que vocês vendem algo pra uma pessoa e vocês estão eliminando o meu sonho? E aí ela chorou comigo na ligação, ela tentou fazer de tudo pra poder me colocar lá e nunca minha imagem foi tirada daquele congresso. E quando as pessoas chegavam pra falar: ai, mas cadê a Sara? Cadê a Sara? Eu não tava lá no congresso. E eu chorei muito, porque eu era muito pequena, eu achava que eu era muito pequena. E eu não podia nem me explicar, eu não podia nem falar, porque eu tinha assinado o contrato, que eu não podia nunca falar desse evento, que eu nunca poderia, tipo, mencionar. Ele já tinha uma super estratégia de marketing. Então meu medo era muito grande de falar a situação do que estava acontecendo para que as pessoas me ajudassem de uma certa forma, porque eu queria estar ali, eu queria ter aquela oportunidade de mostrar para as pessoas o porquê que eu estava ganhando dinheiro, porquê que o Cílios ele me transformou de uma classe D para uma classe talvez B e A, não sei explicar. Ah, não, porque eu também não sou milionária ainda. Quer dizer, já faturei 1 milhão, mas não sou milionária no nível onde eu quero chegar. E então, eu fui banida nesse sonho. E aí eu tava deitada, chorando, nesse dia orando, conversando com Deus mesmo, porque eu não aceitava isso. Eu sabia que Deus tinha uma posição pra mim. Eu sabia que Deus tinha uma oportunidade pra mim internacional. E aí eu vi uma imagem do Peter, ele faz parte da minha história, mesmo sem ele saber. O Peter, ele mudou muito a minha vida, porque ele fez uma estratégia de marketing que ele tava com cílios como homem e ele tava todo dourado com uma coroa. E quando eu vi aquela imagem, eu vi que ia acontecer uma conferência mundialmente conhecida
em Praga, que é do lado da Rússia, e ia estar os melhores do mundo ali naquela conferência. E aí vai lá eu de novo, já tava com dinheiro, não parcelei, paguei à vista, paguei o congresso à vista e fui. Com a cara e com a coragem, você fala inglês, português, nada, nem português eu falava direito. Quer dizer, até hoje eu não falo. E aí foi minha segunda viagem internacional e foi a viagem que mudou meus sonhos. Então eu viajei nessa conferência no dia que estava acontecendo o evento que eu não poderia palestrar. Talvez eu não entenderia a oportunidade e as portas fechadas que eu disse sim, mas que Deus disse não pra mim, porque Ele tinha uma porta muito melhor pra se abrir pra mim, internacionalmente falando, me destacando como uma das melhores do Brasil. E aí eu cheguei em Praga, tava lá, tipo, sem entender nada, tirando foto, filmando. Contratei um tradutor também, porque eu morria de medo. Gente, eles falam tchecano, não é nem russo, pensa, é muito difícil. E aí eu pedia um frango, vinha um pato. Eu pedia, tipo, pra comer um queijo, vinha, tipo, sei lá, minhoquinhas. Foi horrível pra minha comida, né, a experiência. Olhem aí as minhas experiências que eu passei, que o Luan, minha equipe maravilhosa, tá deixando aí pra mim. E aí, eu viajei nesse evento internacional, e nesse evento que eu fiz, eu tava conversando, e aí eu pedi pro meu tradutor traduzir. Pra mim, eu vou deixar foto também de quando eu conheci a Kátia. E a Kátia, pra quem não sabe, ela é minha sócia do Lash Master Brasil. É a maior conferência de cílios do mundo. E aí, a Kátia virou pra mim e falou assim, você é brasileira? E eu falei, eu sou! Alguém que falava português, porque meu tradutor não tava nem entendendo o que eu queria traduzir. E aí eu grudei nela, que faltava ainda, tipo, meio-dia pra terminar a conferência, ela me ajudou a traduzir. No final, ela me chamou pra palestrar na conferência dela, na primeira que teve. Palestrei. Fui a primeira palestrante também internacional, junto palestrando. Foi a primeira conferência internacional que tinha só palestrantes internacionais. Vou deixar aqui a foto também, aqui no Brasil, que foi a primeira edição do Lash Master, foi no Rio de Janeiro. E desde então, eu me tornei sócia da Kátia, ela me chamou para poder organizar junto com ela. A gente começou a organizar o evento Lash Master, a gente tinha como um projeto, e tem como projeto, e é esse o projeto, que é essa conferência mundial que vocês já devem ter ouvido falar. Então foi a primeira conferência que trazia os melhores do mundo aqui pro Brasil, então a gente traz sempre os top 10 para poder palestrar. Hoje nós somos inspirações para outras conferências que acontecem também, que é a inspiração do nosso evento, da nossa conferência, mas ela foi a primeira conferência. Isso ninguém apaga, esquece, o Lash tá estourado. Então, o Lash Master, ele mudou a minha vida. Então eu já tive a experiência internacional, que foi a minha primeira viagem, que foi o Lash Lifting. Sou pioneira na técnica desde 2017. Sou pioneira na técnica de camadas e eu nunca me vangloriei por isso desde 2017. Fui uma das primeiras Lash Master a fazer transições em curvaturas diferenciadas desde 2017. E depois disso tive essa oportunidade de ser organizadora do maior conferência internacional de cílios aqui também no nosso país, que é o Brasil. Então, foram abrindo outras portas e agora eu vou falar sobre o primeiro congresso de cruzeiro de cílios. Foi na Itália, minha primeira conferência também palestrando fora do Brasil. Vou deixar aqui uma foto para vocês. A gente passou 7 dias navegando para os melhores países da Europa, que se localizavam em Roma, na Itália. Então esse cruzeiro ele andava e nesses dias a gente tinha palestras, cada dia tinha uma palestra diferente. E aí eu falei sobre a técnica de visagismo, foi minha primeira palestra falando sobre correção do olhar, então ainda mais falando do Brasil e dentro de um cruzeiro. E eu sabia nitidamente a mão de Deus sobre a minha vida, foi uma experiência incrível. Depois palestrei em vários outros congressos, eu já tenho mais de 10 congressos internacionais. Sou referência também na América Latina, também fazendo a técnica de mega volume no México, na Colômbia e também no Chile,
que também faz parte da América Latina, e também na Europa, na Itália e em Portugal também sou referência, tenho alunas formadas por mim. Essa é a minha história internacional. Tem muito mais novidade para contar, inclusive eu organizo o maior evento internacional que vai levar as primeiras brasileiras a palestrar na Itália, a palestrar fora do Brasil, além de mim. Vamos para minha próxima história?